Muitas vezes a gente fala, não quero nem saber, né? Não quero saber, é isso, é o fim de tudo, não tem mais jeito, é o desespero, é o desânimo, né? Diante de uma situação que com certeza é muito forte, né? Mas ela precisa ser revisitada. Vamos fazer uma prece então, para que a gente possa ir se conectando e se estabelecendo aí, harmonizando as nossas mentes, os nossos corações, começando a agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, agradecer a nossa vida, a nossa existência, por termos mais esse dia de oportunidade, né? E esse momento em que a gente pode pensar mais, né? E refletir sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre. Vamos pedir à espiritualidade que nos ampare, que nos intua, para que possamos ter uma manhã bastante feliz, sim, feliz porque a doutrina ela nos traz esse consolo, essa esperança e a felicidade, né, de estarmos aqui vivos e prontos para as tribulações, para os desafios, para tudo que a vida nos oferece, né, em toda a sua plenitude. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, e assim seja. Bom, então, assim, nós pensamos, né? Eu falei, é um tema difícil mesmo, né? É um tema muito delicado, mas que ele é muito atual, né? A gente o tempo todo tá ouvindo notícias, né? Sobre o suicídio, a gente vive ainda, né? Essa pandemia que com certeza potencializou, né, uma situação pandêmica até, né? Os índices, os números de suicídio são realmente alarmantes, né? Então eu fiquei pensando, por que não falar sobre, né? Aliás, pensar em como a doutrina pode nos auxiliar, né, diante dessa situação, né, para nos de alguma maneira acalentar, para de alguma maneira nos ajudar a auxiliar aqueles que estão próximos, né? O Evangelho serve para isso, né? A gente não vai fazer um estudo sobre esse tema, né? A gente vai sim refletir no que o Evangelho tem a nos dizer, né? O que a espiritualidade, o que Jesus pode nos auxiliar, né, diante de uma situação tão difícil, né, que se faz presente o tempo todo, né? Se não é alguém próximo, né, a gente ouve notícia diariamente, né? Os números, assim, o Brasil até tá um pouco na contramão do mundo, né? Os números de suicídios no Brasil só crescem, né? Enquanto de alguma maneira no resto do mundo isso até que consegue, né, ter um controle. Podemos até pensar por que isso é um momento difícil pelo qual passamos, né? Mas difícil não significa desânimo, desistência, né? Muito pelo contrário, né? Nos faz querer superar, nos faz querer perseverar, porque a doutrina e Jesus sempre nos traz essa mensagem de esperança, né? Sempre, a gente não pode se esquecer disso, né? Diante de uma aflição, de um sofrimento, às vezes a gente se vê um pouco impactado, até apático, né? Sem reação. Então, a gente precisa falar, eu acho, né? Eu acredito nisso. A gente precisa falar sobre as dificuldades, sobre a dor e também sobre o suicídio, né? Muitas vezes há até uma discussão de que
falando-se nisso, pode se despertar, né, o desejo, a vontade, né, suscitar o gatilho, né, que é a palavra da vez, né, possa ser um gatilho para aqueles que estão em desespero, né? Não me parece, né? Não me parece, porque sempre que a gente dá voz àquilo que a gente sente, né, a gente de alguma maneira consegue aliviar a nossa dor, né? E talvez seja o primeiro ponto que a gente também possa pensar aqui juntos, né? O quanto a gente se dispõe a falar sobre isso, né? O quanto a gente está atento àquelas pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes estão sofrendo e a gente não percebe, né? Porque é possível isso, né? Na correria do dia a dia, né? Nos compromissos que são inúmeros atualmente, né? Às vezes a gente pode não perceber o sofrimento daquele que está próximo de nós, né? Então talvez cabe aqui também esse momento da gente parar e tentar olhar para aqueles que estão à nossa volta, se estão precisando de um ombro amigo, se estão precisando de uma escuta, de um acolhimento, né? Não que a gente vá salvar vidas, mas a gente pode sim, talvez, amenizar a dor de alguém. Esse é um compromisso nosso também, né? Em exercer essa caridade. E por que não, né? Estar mais atento, né? Tentar perceber aqueles que estão à nossa volta, né? E de alguma maneira olhar para nós também, né? De que maneira a doutrina pode nos auxiliar, né? Diante de uma dor tão profunda, né? Diante de um sofrimento tão grande que leva, né, que faz com que a pessoa pense, né, em tirar a própria vida, né? E uma outra questão que a gente também pode pensar aqui é no não julgamento, né? O não julgamento, porque a gente não sabe o que se passa na intimidade do outro, né? Muitas vezes a gente até vê né, às vezes se surpreende como é que aquela pessoa fez isso, né? Às vezes aparentemente, né, tava tudo bem e de repente é uma surpresa, né? Então assim, a gente muitas vezes não conhece o outro, né? Não sabe da sua dor, daquilo que se passa. Muitas vezes olhamos só para essa superficialidade, né? Para a aparência da vida, que é muito rasa, né? Muito rasa. Então, assim, são questões que a gente pode ficar atento, sim, né? A gente acho que precisa até, né? Porque estamos aqui para nos auxiliar, né? Para nos apoiar. Então, às vezes podemos fazer essa diferença, sim, né? Não que seja uma responsabilidade nossa sobre a escolha do outro, né? A escolha que o outro faz na sua vida, né? Ela é o uso do seu livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio e faz com ele aquilo que é possível, né? Aquilo que naquele momento ele consegue. Mas talvez possamos também ser esse instrumento, né? De esclarecimento, né? Porque aí o Evangelho vem nos falar isso, né? Ele começa falando de que nós temos dois recursos, né? Duas situações que podem sim ser preventivos para esse ato, né? Para o suicídio e para a loucura, que também é um desatino, né? Que é um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande dos nossos sentimentos, né? E todos somos passíveis disso, né? Todos nós vivemos momentos de dor profunda, de conflitos, de aflições, né? Como o próprio Jesus usou esse termo, né? No mundo tereis aflições. Então, ele não estava rogando uma praga para nós, né? Mas muito pelo contrário, ele estava nos trazendo
uma lucidez para nossa existência, né? E que no correr dessa vida parece que a gente vai se afastando, né? Se distanciando dessa lucidez e criando muitas ilusões, né? Muitas ilusões, né? O materialismo contribui muito para isso, né? Muito mesmo. A gente vai se esquecendo da nossa condição espiritual, né? Da nossa essência divina, né? Daquilo que realmente somos, que é espíritos imortais, né? E essas duas palavras, elas têm um grande significado diante dessa temática, né? Porque se somos espíritos, né, a gente sabe que a vida não cessa. A gente sabe que mesmo diante de uma dor, né, o sofrimento após esta existência carnal, ele não vai terminar, né? Essa é uma ilusão que muitas vezes aquele que diante da dor comete esse ato, ele tem essa ilusão de que o sofrimento vai acabar, né? E a gente, diante do conhecimento da doutrina, sabe que não é verdade, né? A gente sabe que o sofrimento não cessa. E aí, né? O que fazer, então, diante de uma dor profunda, né? O Evangelho fala da calma e da resignação. E aí, com certeza, né, a gente pensa como ter calma diante da aflição, né? Como ter, né? Como manter a calma, né? Porque o que a calma serve? De que adianta ter calma diante de um problema, né? Resolve muito, porque ela serena as nossas angústias, ela serena os nossos sentimentos mais adoecidos, porque nos ajuda a conectar ao alto, né? A calma faz com que a gente equilibre o nosso pensamento e consiga pensar com o mínimo de lucidez que é possível, né? Porque diante da dor, os nossos pensamentos vão longe, né? Diante da dor, a gente não se lembra dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, do conhecimento que a doutrina nos dá, não é? A gente não consegue raciocinar. E a doutrina nos traz essa fé raciocinada. Então, se eu consigo ir construindo a calma ao longo da minha existência, porque essa fé raciocinada nos dá base para essa construção, né? De que maneira? Porque eu entendo que a nossa existência é eterna. Eu entendo que estamos aqui numa passagem. Eu entendo que tudo o que a vida nos oferece, nos proporciona, é para um aprendizado, que aquilo não é definitivo, né? Eu acho que essa talvez seja o maior auxílio, né? A dor que a gente passa, ela não é definitiva, ela é intensa, mas ela vai passar. Às vezes a gente usa essa frase, né, como um clichê, já como um jargão muito, né, automático, mas a gente precisa pensar nela com toda a sua profundidade, até porque foi uma mensagem que Chico trouxe de Maria, né? Então ela tem uma força assim, né? Então a gente precisa pensar que não é uma conversinha, uma enganação,
né? É fato, né? O nosso sofrimento vai passar. E como que a gente vai passar por ele, né? De que maneira? Se fortalecendo, sim, diante da crença de que algo maior nos espera, diante da crença de um Deus que jamais quer ver os seus filhos sofrendo, diante da crença que esse Deus não vai nos impor um sofrimento à toa, um sofrimento sem sentido. Isso é totalmente incoerente, né, com a visão que a gente tem de Deus ou busca ter, né, diante da compreensão que a gente busca desse Deus que é todo amor. Não bate, né? Então a gente começa a entender que esse sofrimento, essa dor, ela tem um propósito, né? E ela tem uma causa. E que geralmente essa causa foi ocasionada por nós mesmos. Então isso é uma consequência natural das nossas atitudes, das nossas ações, né? E que nós estamos sim não pagando por isso, mas que estamos num processo de aprendizado, porque é só assim que a gente vai crescer. Mas se a gente mantém o olhar material, o olhar limitado desta existência, realmente a gente não consegue ampliar essa visão. E a gente vai se perdendo nesses pensamentos viciosos, né? Porque a dor, a aflição, ela vai limitando o nosso olhar, vai diminuindo o nosso entendimento. Muitas vezes a gente fala, não quero nem saber, né? Não quero saber, é isso, é o fim de tudo, não tem mais jeito, é o desespero, é o desânimo, né, diante de uma situação que com certeza é muito forte, né, mas ela precisa ser revisitada, ela precisa ser revista e compreendida diante de um novo olhar. Diante desse olhar do ser imortal. Porque a gente está aqui para se espiritualizar e não para se materializar. E o materialismo, ele nos cega. Ele nos cega. E aí a gente fixa naquele pensamento de dor. A gente vai mantendo essa monoideia que a gente fala, que é a ideia fixa em algo que a gente não vê perspectiva, né? O suicida é isso. Ele não vê perspectiva na vida dele, ele acha que aquilo acabou. Principalmente quando ele não tem esse conhecimento da vida eterna. Principalmente quando ele tem esse recorte muito limitado, né? De que aqui acaba, de que quando essa vida cessar, tudo acaba. Então realmente não tem propósito, né? Vamos pensar. Não faz sentido tudo isso que eu tô vivendo. Não faz sentido essa dor. Não faz sentido esse sofrimento. Não faz sentido algumas pessoas sofrerem mais que as outras, de acordo com o nosso olhar da matéria. Então tudo fica sem sentido. E aí o que eu faço? Desespero. Eu não tenho esperança, eu não tenho perspectiva futura. E o conhecimento da doutrina, que é o conhecimento da verdade de Jesus, ela quebra isso. Eu ouvi uma frase que eu não me lembro agora onde foi, onde diz que a doutrina, ela matou a morte. É forte isso, né? A doutrina espírita mata a morte. Por quê? Porque ela deixa de existir. A gente não tem como negar.
A partir do momento em que a gente conhece a doutrina, é a primeira coisa que ela nos fala: a morte não existe. O que morre é o nosso corpo físico, esse sim. Mas o espírito continua vivendo, não é isso que a gente sabe? Continua vivendo. Então a dor, a aflição do espírito, ela não vai cessar. E quando eu chego no plano espiritual e me deparo com isso, imagina a minha dor, a minha aflição, de que nada daquilo terminou. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? É claro que a ajuda, que o amparo, ele vai sempre existir. Sempre, né? Mas é importante que eu tente evitar este sofrimento maior, porque somos espíritos ainda imperfeitos e na luta de um crescimento e de um aprendizado do pleno amor. Então, enquanto ainda não soubermos amar plenamente, vamos sofrer. Só que este sofrimento, ele pode ser amenizado com a construção e a perseverança de estarmos cada vez mais conectados no alto para conseguirmos permanecer e ter essa calma e serenidade que o Evangelho nos fala. Assim como a resignação. São dois recursos que o Evangelho nos traz: a calma e a resignação, que nada mais é do que o entendimento de todo este processo reencarnatório. A resignação não é o cruzar os braços e dizer Deus quis assim e tudo bem. A resignação é eu entender o meu processo aqui na existência carnal. É eu entender o meu processo aqui na Terra, enquanto homem, sim, enquanto humano, quero dizer, né? Então eu preciso entender que estou aqui para me espiritualizar. O que significa isso? Para que eu cresça espiritualmente, para que eu desenvolva virtudes e sentimentos elevados que muitas vezes eu só vou conseguir através de alguma aflição, pelo sofrimento, pela dor. Mas lembra, eu tenho a escolha de crescer pelo amor. Isso nunca nos é negado. Mas a gente sabe das nossas dificuldades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente sempre fala aqui, né? Então esses vícios que carregamos, né, há muitas existências, muitas vezes eles ficam muitas vezes não, eles estão armazenados na nossa memória, mas a gente fixa esses pensamentos viciosos e não conseguimos avançar. Então, a doutrina, o Evangelho, ele nos ajuda a quebrar esse ciclo vicioso, a quebrar esses pensamentos que permanecem na nossa memória, porque são pensamentos e são lembranças muitas vezes de situações muito conflitivas que vivemos em épocas pretéritas, mas estão lá. A gente nessa existência tem o esquecimento do passado, mas a nossa memória, ela permanece. E ela nos aparece, né? Elas nos vêm de formas muito veladas e que a gente nem se dá conta. E muitas vezes essas lembranças vêm com esses pensamentos de desânimo, de apatia, de desespero. E aí a gente vai o quê? Se fechando neles, né? Sendo que a gente está aqui para fazer esse movimento de expansão, de ampliação,
né? De entendimento, de busca por essa verdade, de busca por esse novo olhar que a doutrina nos traz, né? Jesus falou, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará, né? Que libertação é essa que ele está falando? É desses pensamentos adoecidos, desses vícios que nós trazemos. Porque a gente fala em vício, a gente pensa em substâncias, né? Nas drogas, na bebida, né? E não é só isso. Tem os nossos pensamentos viciosos, as nossas paixões, a nossa ânsia pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, as nossas preocupações com as questões materiais. E aí a gente vai planejando a nossa vida, né? Porque a gente planeja mesmo, é importante isso, né? A gente vai planejando a nossa vida e de repente ela não tá do jeito que a gente planejou, não é? Isso acontece, imagino que com todo mundo, né? Então, como é que eu reajo diante dessa situação? Com frustração, com irritação, com desânimo, com descrédito, né? Nada dá certo na minha vida. Eu não nasci para ser feliz. Eu não nasci para ter sucesso. Sucesso em quê? Né? Quando a gente fala ter sucesso, o que é ter sucesso? É uma casa maravilhosa? É um emprego maravilhoso? É o carro do ano? São recursos bons que a gente quer e tem o direito de usufruir, mas é só isso, né? Porque se eu busco só isso na minha existência, eu realmente vou ter uma queda, né? Porque eu vou perceber em algum momento que não é isso que vai satisfazer a minha essência espiritual. Porque não tem como desapegar, não, mas não tem como desplugar, né? Não tem como separar essa essência espiritual de nós. Não tem como. Muitas vezes a gente quer fugir disso, negando, né, várias situações, negando a Deus, né? Mas isso faz parte da nossa essência. Nós temos esse germe divino. Nós sabemos da existência de Deus. É que muitas vezes a gente se afasta disso e muitas vezes até nega. Mas não tem como. Sabe, é como a gente pegar um atalho e aí naturalmente é uma força, é um vetor que a gente fala, né? Ele traz a gente para o nosso curso de novo, que é a busca desse amor, né? Então a gente se ilude muito o tempo todo e o ato de atentar sobre a própria vida faz parte dessa ilusão. É uma grande ilusão que a gente se perde. O indivíduo se perde nesse caminho, achando que sim, isso vai tirar todo o sofrimento dele, e não é, até porque não tem como a gente tirar o sofrimento. Tem como a gente transformar através da construção deste novo olhar, da construção desse amor, da construção do entendimento de quem nós realmente somos, né? E de sentimentos valiosos para a nossa existência, né? Que é a paciência, o perdão conosco mesmo, de que muitas vezes erramos, tomamos decisões equivocadas, né?
Então são reflexões que a gente precisa muito fazer no nosso dia a dia, para que a gente possa sim evitar, né, que o desespero tome conta da nossa vida, porque ele vai contra a nossa natureza, que é divina. Ele vai contra aquilo que acreditamos, porque acreditamos nesse Deus, não é? E se não, precisamos acreditar. Outro dia eu vi também o Ariano Suassuna falando, né? E é tão bonito e verdadeiro o que ele fala, né? Que acreditar em Deus é uma necessidade. Pensa bem, gente. O que seria da nossa vida sem acreditar nessa força poderosa que é Deus, nesse Criador que nos proporciona diariamente não, a todo momento da nossa existência, essa oportunidade, a oportunidade de crescer, né? E essa oportunidade é nessa existência e após ela, né? Porque se a gente está falando da existência do espírito imortal, né? Ela não acaba aqui. E independente das decisões, das escolhas que a gente faça, as oportunidades também não vão cessar após essa vida. Então a gente precisa também entender que aqueles irmãos que cometeram este ato, eles jamais vão estar desamparados. Jamais, né? Vão sofrer as consequências da sua escolha, como nós sofremos aqui, né? É uma lei natural, né? Mas a ajuda, o amparo, ele vai estar sempre presente. A gente sabe disso, né? A gente ouve relatos, a gente tem livros que nos informam, né? Que a todo momento, né, a ajuda é constante, né? E que tem sim esse amparo, aonde quer que estejamos, né? E que a prece é um grande auxílio para isso, seja por nós que estamos aqui e daqueles que cometeram esse ato e caem em si, né? Mas sem cair no desespero novamente, né? Entendendo ou percebendo que nunca é tarde para que a gente peça ajuda, para que a gente dê um passo novo, né? Essa é a mensagem de Jesus, né? Sempre é tempo, né? A mensagem do Evangelho é de esperança. Então a esperança, ela não acaba nunca. A esperança, ela é possível a todo momento, né? A gente precisa entender isso, preencher o nosso coração desse sentimento, né? Desse entendimento de que sempre haverá consolo, conforto, acolhimento, amparo, auxílio, seja qual for a palavra que a gente quiser dar, né? A voz está falhando. Aproveitar e ver se tem. Eu acho que eu vou ver aqui no Face, que é melhor. Vamos ver. O Ricardo fala, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase, né, de Jesus, ela é muito forte, né? E interessante que agora, né, a gente até percebe, né? Eu confesso que eu nem tinha me dado conta disso, né?
Em mim tenhais paz, né? Que vem ao encontro da mensagem do Evangelho, né? Do antídoto, do preventivo, né? Para o suicídio, que é a calma, né? Então, como conseguir esta calma? Que loucura, Simone, né? Diante da dor, do sofrimento, como que eu vou ter calma? Em Jesus, na sua palavra, no seu testemunho, no seu exemplo, no seu conforto, né? Acreditar nessa frase, né? Naquilo que ele fez, que nós sabemos o quanto auxiliou, né? O quanto serviu a todos, por tudo que ele passou por nós, não é? Por tudo que ele passou por nós, firme, reto, né? Na sua fé, na sua obediência a Deus, né? É isso mesmo, tenho-vos dito, né? Em mim tenhais paz. É essa força, né, que vai alimentar a nossa vontade, né? Porque quando a gente chega ao extremo limite, né, de querer por fim a nossa vida, né, a nossa vontade fica muito enfraquecida. E a vontade é um atributo indispensável ao Espírito. Nós viemos com essa potencialidade, só que muitas vezes a gente fica enfraquecido diante das adversidades. Ficamos, sim. O problema não é esse, né? A questão é quando a gente não se dá conta. E aí sim, a gente vai se deixando levar pelo desânimo, pela apatia, né? E aí a gente entende que em Jesus a gente tem força, porque o seu evangelho, os seus ensinamentos alimenta essa nossa semente, esse nosso germe, essa nossa porção divina. O evangelho tem essa força de alavancar nossa vontade. E aí, aos poucos, devagar, talvez a gente consiga ir reagindo diante das circunstâncias que a vida nos coloca, né? Mas a gente não pode se esquecer nisso, é pensamento e vontade. O pensamento alimentado por essa vontade fortalecida, ele é capaz de muita coisa. O nosso pensamento, ele tem uma força criadora. Só que a gente escolhe para que lado, para onde a gente vai direcionar essa força. E o Evangelho, o amor de Jesus com toda a sua dedicação, ele nos impulsiona a isso. E não adianta também a gente muitas vezes pensar, mas Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Mas a gente tem o crédito dele, né? E isso é assim algo inquestionável, né? Se a gente tá aqui passando por situações difíceis, a gente tem o crédito de que a gente é capaz de passar por elas. A gente talvez ainda não tenha encontrado, não tenha despertado, eu acho que essa palavra é melhor, né? Talvez ainda a gente não tenha despertado para essa verdade que é a força do Espírito. Porque Deus nos criou. Então Ele está em nós. É o que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. E a gente vai chegar num momento da nossa trajetória espiritual em que a gente também vai poder sentir isso. Eu e o Pai somos um. Talvez a gente ainda não seja na nossa plenitude, mas a gente pode começar, né? A gente pode começar a sentir essa força divina, né? Esse potencial
que a gente realmente tem, que não é brincadeira. Porque o planejamento reencarnatório nosso é para o progresso. Então, como é que a gente não vai conseguir passar? Porque a gente erramos? Deus errou? Não é possível. Não é possível. É só uma sequência natural desse processo. É uma sequência natural do nosso aprendizado. São as construções que precisamos fazer, né? Então precisamos estar atento a isso. Vai fugindo aqui, porque está aparecendo outro comentário do Ricardo. A expansão do pensamento como espírito amplia a visão da esperança que nada é irreversível em nossa vida, entre quem já fomos e quem nós vamos nos tornar. É o percurso existencial do aprendizado constante, que nos liberta de nossos sentimentos adoecidos. É isso mesmo, é expansão, ampliação. A gente precisa ter esse olhar. Porque quando a gente está sofrendo, o olhar vai fazendo isso. Aí a gente lembra de Jesus. A gente lembra da vida espiritual. A gente lembra da potência do Espírito. Aí a gente amplia. E não é? Isso não vai dando força? Parece que a gente até cresce, né? A gente tem um sentimento grande mesmo, né? A Lunalva fala, Jung diria, germe do vir a ser. Que bonito, né, Lunalva? Isso mesmo. Germe do vir a ser, do todo o potencial que a gente tem, né? De tudo que nos espera, de tudo que a gente tem pela frente. E que Jesus acredita nisso, Deus acredita nesse nosso potencial. Só que a gente precisa acreditar também. Não nos deixar entregar pela apatia, pelo desânimo. É um desafio, não é fácil, não é fácil mesmo. Mas é um desafio e é para isso que a gente está aqui, né? As lutas não são fáceis, né? Mas elas não existem para nos enlouquecer. Os problemas, a dor, elas não acontecem, elas não aparecem, não surgem na nossa vida para o nosso desatino, para o nosso desespero. Ela surge para nos forjar, para nos transformar. Esse é o objetivo da nossa luta. Ela não vai cessar enquanto a gente não alcançar aquilo que a gente veio executar, né? Não sei se tem mais. A confiança em Deus, né? A Júlia fala, né? É isso mesmo, a confiança em Deus, que não é algo pronto, né, Júlia? A gente vai construindo isso na nossa encarnação. A fé, ela é um germe, né? Ela tá ali, uma sementinha dentro de nós, mas ela precisa ser construída ao longo da nossa existência, né? E nós temos elementos que vão nos auxiliando ao longo da nossa trajetória, né? Essa é a beleza também da nossa existência, né? Que a gente possa ir construindo isso, que nada é pronto, né? A gente tem a semente que precisa ser alimentada, adubada, germinada, né? Essa é a nossa, é o nosso compromisso, é o nosso job, a nossa função aqui, né? De construir essa fé, né? Que nos sustenta. Então, às vezes a gente fala, ai, queria tanto ser, né? Ter uma fé como fulano, como ciclano. Ele construiu isso e a gente também pode. Se ela ainda está enfraquecida, ela pode se fortalecer e ela vai. De acordo com a nossa vontade. De acordo com aquilo que a gente se propõe, né?
de acordo com aquilo que a gente busca na nossa existência. Isso é fundamental. Como que eu ando buscando fortalecer a minha fé, né? Onde que eu vou buscando elementos para me fortalecer nessa existência? No mundo material ou no mundo espiritual? Ou nas oportunidades, né, que a vida me oferece? Eu busco alento, eu busco conforto nos ensinamentos de Jesus, no seu evangelho, na prece, na sintonia com o alto. Isso depende de mim. Mesmo quando eu tô enfraquecido, mas eu posso me fortalecer. Eu consigo auxiliar aquele que está próximo de mim e que eu estou vendo que está num momento muito difícil e que talvez não queira a minha ajuda. Mas eu posso pedir ao alto, eu posso fazer as minhas preces, eu posso fazer as minhas orações. A gente não pode se esquecer jamais, né, do amor de Deus, da misericórdia desse Pai. A gente cansa de falar nisso, porque é uma verdade absoluta. Ela não é relativa, ela é absoluta. Eu preciso entender isso e sentir isso na minha vida, que Deus jamais vai nos abandonar, e nem aqueles que por alguma circunstância cometeram esse ato. Não há como Deus abandonar os seus filhos. Não há como. A gente sabe do quanto existe esse acolhimento no plano espiritual. Então que façamos também as nossas preces por aqueles que infelizmente acabaram cometendo o suicídio, mas que eles consigam enxergar também do mundo espiritual esse amparo, que eles possam sim se arrepender e entender que a caminhada não cessa, que eles terão ajuda e que eles terão uma nova chance, e que o responsável por esses espíritos sofredores é a nossa querida mãe Maria. Ela tem um hospital no plano espiritual que acolhe esses sofredores. Então, assim, não há desesperança, né? A gente não quer precisar chegar a esse ponto, né? Mas nunca podemos nos desesperançar. Jamais, jamais, porque Deus não é esse pai que vacila, que esquece, que cochila. Ah, esqueci de fulano, esqueci disso. Não existe isso. Deus está aqui o tempo todo à nossa volta, o tempo todo nos acolhendo, nos amparando, nos abraçando, nos amando. Então ele não vai esquecer de nenhum desses filhos. Então que a gente possa sempre ter essa fonte de esperança, em qualquer circunstância, em qualquer momento que seja da nossa existência. Tudo posso naquele que me fortalece, né, Mari? Mari, é isso mesmo, tudo posso, é a nossa força, né? É a nossa força, é essa centelha divina que traz para nós essa força que muitas vezes achamos que não temos, né? Então vamos sim nos fortalecer nesse amor de Deus, né? Acreditar sempre, por mais difícil que seja, né? Confiar com fé,
Com certeza, né? É isso mesmo. Né? Assumimos o compromisso, né, Vera? Assumimos esse compromisso conosco mesmo, né? Esse compromisso é nosso de crescer. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente quer voltar para progredir, para melhorar, para evoluir. A gente quer muito, né? Então é um compromisso que a gente assume conosco e com Jesus, com o Pai. Né? Então a gente não pode mesmo se esquecer disso. E que a gente lá que tem os olhos, lá no plano espiritual, né? Quero dizer, que tem esse olhar mais amplo, se a gente aceita, né? Porque somos espíritos responsáveis, então a gente participou sim do nosso planejamento. Se a gente aceita reencarnar com este plano, a gente sabe lá do quanto a gente é capaz. É que aqui, diante das adversidades, diante das tentações materiais, a gente se esquece, mas a gente sabe, né, do quanto a gente é capaz. Então vamos lembrar sempre desse compromisso, né? A Eleusa coloca que fé é a certeza de que ninguém está sozinho e todos estamos sob os cuidados do Pai e de nosso Mestre Jesus. Com certeza, né? Precisamos sempre ter essa certeza no nosso coração, porque é a maior verdade, né? É a maior verdade de todos, de todas, né? E que não estamos sozinhos aqui, né? Temos o amparo um dos outros. Que dirá do alto? Que dirá de Jesus? Que dirá de Deus, né? Eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim e eu sempre gosto de recitar aqui, falar de uma poesia, porque o poema toca os nossos corações, né? Ele fala de sentimento, e é sentimento que a gente lida quando fala de espírito, né? Então tem um sentimento tem um poema, parece que são sinônimos, né? Tem um poema de Casimiro Cunha, né? Sobre a psicografia de Chico, que o título é Esperança, né? Não poderia ser diferente diante dessa temática, né? Então, eu vou ler para vocês. Repara a luz da esperança, sempre viva, sempre acesa, fungindo sem descansar na bênção da natureza. A terra aguarda a semente, e a semente a floração, para a vitória do fruto em graça, beleza e pão. O ninho da tempestade, ante a fúria que o balança, espera silencioso que o céu retorne a bonança. Pedras aguardam buril para brilharem ditosas, e o charco espera socorro para esmaltar-se de rosas. O inverno, rígido e triste, embora a engelhar-se, espera o sol quente e generoso que virá na primavera. Assim também no caminho, se o pó da mágoa te alcança, não te mergulhes na queixa, nem percas a confiança. Há vozes da experiência na dor que te dilacera. Diz a vida, ama e confia. Diz o tempo, espera, espera. Para quem cala, Deus fala. Ensina, velho refrão. Espera com Deus, que o tempo é o mestre do coração. E é isso mesmo, né? Espera com Deus, né? Com calma, com paciência, com resignação, que é o que o Evangelho nos fala, né? É isso mesmo. O tempo diz, espera que isso passa. O tempo é tão subjetivo nessa nossa existência espiritual, né? Então que possamos nos acalentar, nos inspirar, né? Amenizar toda a dor que muitas vezes a vida pode nos apresentar, né? Mas que jamais esqueçamos dessa palavrinha, né? Ela é tão poderosa, né? Esperança. Esperança é fé, né? Fé é amor,
é confiança no Pai, né? Que possamos sair, né, desse momento de reflexão mais fortalecidos, né? Que possamos realmente nos conectar ao alto e fazer com que o nosso domingo, a nossa semana, os nossos dias sejam sempre carregados de muita esperança e fé, né? Esse é o desejo do nosso Pai. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela paciência, né, pela participação, e que possamos ter todos aí um dia abençoado, né, junto ao Pai e ao Mestre Jesus. Um grande beijo a todos, um abraço fraterno e até a próxima.